Em meio às muralhas de Jerusalém, Jesus caminha com seus discípulos. O ar é pesado, repleto de incertezas e promessas. Os discípulos estão em silêncio, refletindo sobre as palavras de Jesus, que revelam a proximidade de tempos difíceis e a necessidade de coragem. Enquanto andam, Jesus fala sobre o Consolador que virá, prometendo conforto em meio às provações que se aproximam, suas feições sérias. A sombra da perseguição paira sobre eles. Cada discípulo sente o peso da missão que lhes é confiada, uma tarefa que vai além das dúvidas. Jesus, percebendo a angústia, reforça a necessidade de permanecerem firmes na fé, lembrando que a verdade deve ser semeada, mesmo em perigo. Assim, ao chegarem a uma pequena clareira, Jesus prepara seu grupo, cada palavra uma instância de convite à entrega e coragem. Assim, ao chegarem a uma pequena clareira, Jesus prepara seu grupo, cada palavra uma instância de convite à entrega e coragem. Ele se volta para os discípulos, os olhos cheios de gravidade, e diz: expelirão vocês das sinagogas. Virão dias onde até mesmo os matarão achando que estão fazendo a vontade do Pai. Sua voz ecoa no ar tenso. Os discípulos trocam olhares de confusão e medo, a uma distância crescente entre o homem que conhecem e as palavras que ouvem. Mas lembrem-se, Jesus continua: eu não os deixarei órfãos, o Consolador virá. A promessa do Consolador, como uma luz brilhante, ilumina as trevas da incerteza que os cercam. A tensão aumenta, o peso das palavras de Jesus paira no ar, como se mudanças iminentes estivessem se aproximando. Os discípulos, embora assustados, começam a sentir a esperança renascer com a menção do Consolador. Este é o tempo de se manterem firmes, Jesus exorta, pois vocês não estão sozinhos nesta jornada. Com um olhar cheio de compaixão, ele observa cada um deles como um pastor atento a seu rebanho. Tenham fé, vocês verão a promessa cumprida, ele declara, suas palavras se tornando um cântico de coragem. E assim, rodeados pela luz do sol poente, os discípulos se preparam para a jornada desconhecida que virá. Enquanto a luz do sol se esvaía, Jesus olhou para seus discípulos, os corações deles repletos de dúvida, mas ele falava com bondade. Ele declarou: chorareis e lamentareis, mas vossa tristeza se converterá em alegria. As palavras reverberaram como uma promessa. Os discípulos olhavam uns para os outros, tentando compreender o significado profundo da transformação anunciada. Jesus, com um olhar terno, continuou: quando uma mulher dá à luz, ela sente dor, mas a alegria logo vem quando o bebê nasce. Os discípulos ouviram com atenção o simbolismo da dor e alegria quietamente penetrando suas almas, como uma semente no solo. Ele prosseguiu: assim também vós, agora estáis tristes, mas novamente vereis a transformação. A esperança começava a brotar. Um discípulo, Pedro, falou com hesitação: mestre, o que devemos fazer quando a dor chegar? Como encontraremos essa alegria? Jesus respondeu: confiai em mim. O Consolador será enviado e ele guiará vossos corações em meio à tempestade. Com cada palavra, a tensão no ar se dissipava como o calor do dia. A mensagem de esperança começava a ecoar em seus corações. No entanto, a incerteza ainda pairava. Outros discípulos trocavam olhares, suas mentes tentando abraçar a nova realidade. Jesus sentiu a inquietação deles e aproveitou o momento: lembrai-vos, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essas palavras penetraram profundamente nos corações dos discípulos, acalmando as tempestades internas que eles não podiam expressar. A noite se aproximava, trazendo um manto de calma, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro. Jesus sugeriu que se sentassem e, ao redor da fogueira, começaram a compartilhar lembranças e medos, buscando a unidade. Nesse momento singular, as preocupações do passado começaram a se dissipar, como a fumaça da fogueira ao vento. Jesus então se levantou e, com um sorriso suave, lembrou-os de que a verdadeira alegria vem de servi-los uns aos outros com amor. As palavras ressoaram como um hino nas almas deles, despertando um espírito de união e partilha que estava adormecido. Ele concluiu: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse ensinamento tornou-se um farol de esperança em meio à multidão. Corações antes atormentados agora pulsavam com um novo ritmo de fé. A tristeza estava se dissipando, dando lugar à alegria. Disfarçadas sob a sombra da incerteza, a esperança e a fé floresciam como flores em um deserto árido. Jesus, percebendo a transformação, sorriu para seus seguidores, cientes de que um novo capítulo estava prestes a começar. E assim, à luz do novo dia, as palavras de Jesus se tornaram uma lâmpada que guiaria seus passos nas trevas que se aproximavam. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido, armados com fé e esperança, conscientes do grande chamado que os aguardava. E assim, a história deles continuaria, sendo contada através das gerações, o amor de Cristo ecoando eternamente. Enquanto a noite envolvia os discípulos, a tensão pairava no ar.
Eles se reuniam em um círculo, as chamas das tochas dançando como suas emoções. Jesus, com olhar firme, lhes lembrava: no mundo tereis aflições. Suas palavras reverberavam como trovão, ecoando em seus corações preocupados. Pedro, a voz da tradição, levantou-se. Mestre, como podemos andar sob a sombra da aflição? A sala ficou em silêncio, aguardando a resposta. Tem de bom ânimo, respondeu Jesus. Suas palavras eram como uma luz no escuro, prometendo redenção e esperança diante da dor iminente. Os olhares se encontraram e o medo começou a ser subjugado pela fé. Cada discípulo ponderava o que significava crer em meio à angústia. João, o discípulo amado, tomou a palavra. Se nossas vidas estão nas suas mãos, não temos a proteção do Pai? A pergunta ressoou entre eles. A presença do Pai em suas vidas era o alicerce da fé. O poder do amor divino misturava-se ao temor do desconhecido, formando um laço inquebrável. A tensão aumentava à medida que os rumores da captura de Jesus se espalhavam. O ambiente fechava-se como uma tempestade prestes a erguer-se. Os olhares se tornaram duvidosos. Alguns começaram a olhar para a porta, imaginando uma fuga. Jesus, percebendo isso, disse: não temais. Um clima de expectativa tomou conta. Aqueles que duvidavam sentiam a força da presença divina, enquanto a fé reinava sobre a incerteza. Então Jesus concluiu: o amor do Pai nunca nos deixará. Sua voz ecoou com a certeza de que, em meio à tempestade, havia um refúgio seguro. E assim, a comunidade, unida pela fé e esperança, preparava-se para enfrentar os desafios como verdadeiros heraldos do amor de Cristo. Com o sol se pondo ao horizonte, os discípulos reunidos em oração sentiram a presença de Deus. Uma brisa suave acariciava suas faces. A incerteza pairava no ar. Pedro, com a voz firme, lembrou das promessas de Jesus, transmitindo coragem aos corações aflitos dos amigos. Então, uma luz brilhante atravessou o céu. Era um sinal da força divina, promovendo fé e renovação nas almas daqueles homens e mulheres. Movidos pela fé, decidiram partir em direções diferentes, levando a mensagem de amor e esperança que Jesus deixara. Ao longe, mães e crianças observavam. Os primeiros passos da nova aliança estavam sendo dados, marcando o início de uma nova era. Com lágrimas nos olhos, a comunidade orava. A esperança revivida era um eco do amor de Cristo, que ressoava por toda a terra.